bem-vinda a mais um episódio do Sporteca Talks, Tecnologia e Inovação no Esporte. Segunda temporada especial Copa do Mundo. Olha, com convidados que entendem muito da indústria do entretenimento esportivo, temas especiais, e hoje nós vamos falar sobre criação de conteúdo no YouTube. Olha, obrigada pela companhia, pela audiência. Com ela, né, que entende tudo do assunto, Natália Tonello, que é gerente de parcerias estratégicas do YouTube. Nada melhor do que conversar contigo nessa expectativa de Copa do Mundo, numa plataforma que encanta milhões de usuários no Brasil e no mundo todo. Bem-vinda, Natália. Ai, gente, muito obrigada pela introdução, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui, bater esse papinho, conversar um pouquinho desse assunto que a gente gosta tanto. Pois é, gosta, assiste, recomenda, compartilha, vira trend, enfim, nós vamos passar por tudo isso aqui. Mas primeiro eu queria que você contasse, né, para a nossa audiência o teu trabalho, como é que você está hoje focada com nichos, né, de conteúdo e de assuntos. A gente sabe que, claro, um pouco mais para o esporte, além de ser uma fã, né, e praticante, depois você conta também. Mas, enfim, qual é o teu universo hoje dentro da plataforma? Então, obrigada. A gente faz parte, então eu faço parte hoje de um time, né, de parcerias do YouTube, onde a gente atende os criadores de conteúdo ali, que são parceiros muito estratégicos para a gente, enfim, a trabalhar de uma forma muito assertiva na plataforma, trabalhando como o conteúdo estrategicamente deles pode alavancar, além de trazer as oportunidades quando a gente tem lançamento de produto, grandes eventos, então fazer com que eles fiquem satisfeitos, né, criativamente e potencialmente dentro da plataforma. E aí agora essa expectativa de Copa, né? Como é que vocês estão trabalhando esse movimento, esse assunto, óbvio, com base naquilo que vocês têm como plataforma e core, que é abrigar, né, os criadores, entender esse tráfego, esse movimento. Quais são as expectativas? Como é que você está enxergando esse momento de Copa? E daqui a pouco a gente vai falar dessa ferramenta importante que eu queria que você explicasse, né, Google Trends, que mostra ali também para vocês, né, YouTube, o que as pessoas estão mais comentando, falando, enfim, primeiro esse esquenta aqui, né, de plataforma. Super. E de criação. Legal. Enfim, acho que assim, todo o YouTube, acho que ele já é, né, uma grande plataforma aí para os grandes eventos esportivos. Na última Copa, a gente teve mais de 10 bilhões de visualizações. 10 bilhões? Exatamente. E futebol foi a modalidade mais vista, né, em 2018. Então, a gente vem se preparando também em como que o YouTube atende a uma audiência que está muito ansiosa por conteúdo, né? Acho que a gente já sabe com todas as redes sociais que não é só o jogo. A gente fala que é o pré-jogo, o pós-jogo, o entre-jogos, onde a gente tem muito conteúdo, né? Acho que assim, nas Copas passadas a gente tinha apenas os jornalismos das emissoras e agora a gente tem os criadores. E esse ano a gente está em parceria com a Live Mode e o Casimiro, Casé TV, o canal, sigam lá, vai fazer 22 jogos, onde a gente vai fazer o jogo ao vivo, gratuito. Então, é um jogo por dia ao longo da Copa. Todos os jogos da seleção brasileira, que vão estar lá no YouTube para as pessoas poderem assistir. O Casimiro, que foi um criador aí que cresceu muito nos últimos anos, fazendo react, né? Reagindo a outros conteúdos. A gente vem com essa parceria agora com a Live Mode, trazendo. E aí, eu acho que vai ser novidade aí para a gente também, entender como vai funcionar isso. E além desses 22 jogos, os outros, a gente vai ter o Instant Replay, que vai passar os melhores momentos e ele vai estar comentando em cima. E aí, de todos os jogos, a gente vai ter os melhores momentos, com ele comentando também do jeito que o público já gosta, já conhece, disponível ali ao final do dia para a audiência. Bom, isso é uma das grandes novidades, reforça, acho que o intuito da plataforma e das vias digitais de democratizar o acesso ao esporte, ao conteúdo, permitir com que mais pessoas interajam, né, de uma forma
muito interessante com uma figura como ele, e obviamente o YouTube sendo o direcionador, né, o provedor disso, e aqui o nosso podcast é sobre tecnologia e inovação no esporte, então não deixa de ser uma solução inovadora, né, para o usuário, para o fã de conteúdo e de esporte, e agora a Copa do Mundo, poder assistir aos jogos dessa maneira. O que nos traz também, aí já uma outra pergunta, que você comentava até em off comigo, de formatos, né, Natália? Porque no fim, você tem ali o produto, o jogo, claro, como você comentou, e as outras formas de interagir antes, durante e depois. Então, é um ciclo, né, uma coisa muito gostosa que vai alimentando o tempo todo a competição, mas também esse engajamento. Então, o que vocês estão observando de interessante nesses conteúdos? O que a gente pode esperar, né, que vai ter? Eu sei que você não pode falar tudo, mas pequenos spoilers, né, ou teasers do que a gente vai acompanhar de Copa nesse sentido. Eu acho que o Casemiro, ele é um grande exemplo disso, né, porque a gente vai ter uma estrutura de um narrador, o comentarista, que a gente já está acostumado na TV, mais o Casemiro, né, que é essa figura. E ao longo, por exemplo, dos campeonatos que a gente tem visto, que o consumo das pessoas com o esporte tem mudado muito. Então, o podcast, né, como a gente está aqui hoje, é um formato que tem crescido muito, que são essas conversas onde você vê outra perspectiva. Então, podcast de basquete, vôlei, assim, qualquer modalidade que você gostar, acho que eu te garanto que deve ter algum podcast com as pessoas conversando sobre isso. Tem os highlights, que é outra coisa que a gente estava comentando bastante. Então, os melhores momentos, né, como a gente conhece, eles tinham ali uma minutagem muito curta para caber dentro de um espaço de uma matéria no jornal local, no jornal do Nação. E agora você tem o highlight, o melhor momento, que ele aumenta o tempo de duração dele para que as pessoas que não conseguiram assistir os 90 minutos ou já não têm tanta paciência para assistir 90 minutos de uma partida de futebol, conseguem entender tudo o que aconteceu em 7, 10 minutos. Ou com o ex-jogador favorito comentando, ou com o jornalista favorito também. E outro formato que a gente vê é a live pós-jogo. Então, assim, acabou o jogo, hoje vários jornalistas, torcedores, que já tem uma comunidade muito grande no YouTube, onde elas se encontram, acabou o jogo, o jornalista, o torcedor já abre a live, se ganhou, tá todo mundo lá junto comemorando, se perdeu, todo mundo ali botando toda a raiva, né, do resultado para fora. Então a gente vê assim que existem muitas formas, e eu acho que o que dá mais gosto de trabalhar nisso é ver como os criadores, a cada ano que passa, acham formas criativas e de contato com a comunidade, assim, contato com a audiência, porque eu acho que o esporte ele nunca é sozinho, né? É muito mais gostoso quando você compartilha a paixão. E o YouTube a gente tem visto, assim, né, nas transmissões, quando tem chat, nos grupos, nas comunidades que se formam nos esportes, é uma ferramenta e um lugar ótimo para as pessoas se encontrarem com as suas paixões. Compartilhar essa paixão pelo esporte, né, por assistir a um conteúdo, por brincar, por cutucar o outro, né, eu acho que tem um lado aí também lúdico, o lado da diversão, sempre com respeito, é claro, e aí há uma conexão maior também entre os criadores de outras editorias, a gente até comentava, né, já estamos vivendo esse clima de Copa, mas de que maneira esses assuntos, né, que são importantes, como principais jogadores, ídolos, depois um pouco até do lifestyle, né, tem a editoria de moda, né, de estilo de vida, de culinária, imagina, né, Catar também tem toda essa questão da culinária árabe, enfim, outros estilos, né, esporte é cultura de modo geral, então como é que vocês veem também nesse momento, Copa, os outros criadores de outras editorias se conectando e gerando também esse tráfego interessante com assuntos relevantes gravitando em torno desse produto, né, desse grande evento Copa do Mundo? Sim, eu até sempre comento com os criadores de futebol que eu tenho parceria, que eu queria que eles abraçassem os momentos do entretenimento como o entretenimento abraça os momentos do futebol. Porque às vezes, ou dos esportes, assim, porque os esportes às vezes ficam tão ali, né, no mesmo, que, por exemplo, os de entretenimento, quando lançou a camisa da seleção, várias criadoras e criadores de moda montando look,
Fique Pronto Comigo, com a camiseta da seleção, mostrando, comprando. Quando tem um criador de gastronomia também, que vai fazer, durante a Copa do Mundo, um reality show de pratos específicos dos países que estiverem jogando. Maravilhoso então, assim, isso, né? Já veio abruptite aqui. É incrível, assim, porque, assim, por mais que tenha o assunto, eu te garanto que tem gente que não quer ver futebol, claro, que não gosta de futebol, mas o criador sabe ali que ele tem um gancho muito importante para ele aproveitar. Álbum de figurinha foi um sucesso, assim, estourou. Então, era desde abrindo 10 mil pacotes de figurinha, completando um álbum em 2 horas, e criadores dos mais variados estilos, criadores de carro, cobrindo carro com figurinha, criador de família, abrindo o álbum com os meus filhos, criador de finanças. Quanto custa o álbum de figurinha? É um investimento rentável? Então, assim, muito bom, né? é muito fascinante. Assim, eu adoro o assunto, mas é muito legal ver como que um evento dessa magnitude, desse tamanho, com tantas nações, impacta as diversas frentes de conteúdos, diversos criadores que a gente tem. E eu sempre falo para os criadores, é uma grande oportunidade, porque a gente vê ali no Google Trends, que as pessoas estão pesquisando, estão buscando. A gente é um bicho social, né? A gente gosta de ter o que dividir. Então, você está aproveitando isso, traduzindo para o seu formato, para o jeito que a audiência conversa, para a sua comunidade, é sempre bem bacana, é sempre bem proveitoso para os criadores, né? E é uma hora de união também, né? Como você falou do álbum, a gente entrevistou a Carolina do marketing da Panini, tem já um episódio disponível, né? Quem não ouviu, viu, pode ver e rever. É muito interessante porque é uma ferramenta democrática, né? O álbum une crianças, adolescentes e adultos, e aí a gente está falando de um evento esportivo de formas de assistir à Copa do Mundo que também permitem, né, diferentes gerações, que a família se reúna, e o YouTube na prática isso, né? Com uma facilidade ali ou no celular, no Note, ou conectado na TV, e daí você vai trazer dados para a gente, já sei, nesse sentido, olhando como a plataforma hoje, né, tem o movimento de usuários no Brasil, obviamente tem um recorte mundo, mas a gente está focado aqui, e essa hora de compartilhar esses conteúdos dessa maneira e também conseguir conhecer assuntos ou perspectivas diferentes. E aí, já entrando também na pergunta para você do Google Trends, né, como é que vocês utilizam essa ferramenta para analisar, e o que você pode trazer para a gente de destaques em relação a esse momento Copa, né? A exemplo do que nós vimos na eleição, né, uma ferramenta e um conjunto, né, Google e YouTube, muito interessante e relevante de mostrar também para nós, né, a audiência, os assuntos que são importantes, o que está sendo trazido ali, e dar, obviamente, amplitude para que cada um depois possa buscar aquilo que mais lhe interessar, né? Super. O Google Trends, ele é uma plataforma aberta, então qualquer um pode acessar do seu desktop, celular, enfim. E lá a gente mostra a tendência de quais são os assuntos mais buscados. Por tema, por recorte de região, de idade, de horário. Então, assim, é muito bacana, porque é um termômetro muito bom para a gente entender o que as pessoas estão buscando, estão se interessando. Então, você tem um gráfico ali, numa perspectiva de tempo, para entender a quantidade de pesquisas que você está tendo sobre um determinado termo ou uma determinada palavra, e isso ajuda muito a gente ver. É claro que assim, a gente tem estudos, né, que a gente tenta entender o que vai acontecer, então a gente agora vê que tem um público muito grande consumindo conteúdo curto, e a gente tem investido no YouTube Shorts para trazer mais uma ferramenta para o criador ter mais uma forma de falar com essa audiência que tem ali os momentos, né, de descompressão do conteúdo um pouquinho mais curto, mas a gente também olha para trás para entender quais foram as temáticas que bombaram, né, ao longo do ano, quando a gente põe um recorte de esportes, para entender o que as pessoas estão consumindo, estão gostando, e gerar um pouco de insight para os nossos criadores. Então, por exemplo, nostalgia é um assunto que
as pessoas buscam muito. Então, essa coisa da memória afetiva, dos melhores lances, dos melhores jogos de Copa, isso tem muita relevância. O formato de podcast, como a gente está aqui hoje, então esse momento de conversa, né? Então, você está lavando uma louça, fazendo um translado de carro para algum lugar, ouvir isso, assim, a gente vê que as pessoas cresceram muito. Esse consumo do conteúdo que a gente fala, né, do melhor momento, do react. Então, como que você assiste com alguém que já é quase seu amigo, que está ali todo dia na sua casa, que você liga para assistir junto com você. Paródia também é uma coisa que vai muito bem, assim, essa coisa do humor, de como eu pego elementos que já são conhecidos por uma determinada comunidade. Então, por exemplo, futebol, Vini Malvadão, então, assim, virou uma parte ali de uma paródia que pegou muito. Então, todos esses são coisas que a gente vai vendo, o álbum de figurinha, como eu comentei para você, que a gente vai vendo ali quantidade de conteúdo postado, view, audiência nesse sentido, e aí a gente consegue ver algumas tendências em conteúdo num determinado recorte de vertical, que é essa de esporte, por exemplo. E aí também fico pensando nos ídolos, né, nas histórias mais interessantes de cada edição de Copa. Eu acho que tudo isso tende a crescer também, né? Recentemente o Ronaldo Fenômeno lançou o filme dele, então eu acho que isso fica muito quente, né, num momento como esse. Mauro Silva, que vai estar ativamente, né, grande campeão, Denilson, esses caras que são parte, né, do futebol mundial, de Copa, desses 5 títulos, né? O Brasil, o único país que frequentou todas as edições, enfim, desses momentos de glória e também dos desafios, né, as histórias difíceis do Ronaldo. Então, acho que à medida que o evento vai se desenrolando, né, a gente está só no comecinho da Copa, isso vai surgindo também de uma forma muito mais quente, né, na plataforma, e a gente vai entendendo como as pessoas vão reagir, até também pela cultura do país, pela forma de engajamento, enfim, como é que vai a seleção, né? E eu quero saber como é que você está, otimista aí ou não, enfim. Não, e você até falou assim, eu achei muito curioso que eu vi o documentário da seleção do Penta. E nada mais é do que um jogador que estava com uma câmerazinha num bastidor gravando tudo, que nada mais é hoje do que qualquer jogador pegar o celular e sair gravando, assim. Tem um registro histórico ali muito relevante. E eu fiquei arrepiada vendo o documentário, naquela sensação gostosa de vitória, e eu fiquei imaginando o que vai sair dessa Copa com os celulares, os jogadores, a torcida, as pessoas que vão estar acompanhando lá. Eu acho que vem bastante coisa bacana por aí, assim. E até essa parceria inédita aí, que a gente vai ter os jogos no YouTube. A gente fez o Paulistão esse ano, que a gente teve resultados muito legais, muito expressivos. Vamos ver aí como é que vai ser com o Casimiro. Acho o Paulistão foi a primeira vez nesse formato também, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, a gente já faz parcerias com outras ligas, mas foi a primeira vez que a gente transmitiu o Paulista no YouTube, ao vivo, de graça. A gente dividiu aí com alguns outros parceiros, mas foi a primeira vez que a gente teve. Um parênteses aqui, até uma consideração em relação a isso, né? Quer dizer, o que vocês sentiram? De fato, foi uma oportunidade que trouxe ali um direcional dizendo vale, né? Vamos seguir. Quer dizer, óbvio, sempre tem os desafios, mas, de novo, é mais uma ferramenta de democratização, de acesso. A gente não teria oportunidade de assistir se não fosse essa solução, né? E de interação também. Eu acho que a gente trouxe como ferramenta o live chat, por exemplo. A gente trouxe uma bancada ali dinâmica, a gente trouxe o segundo áudio. Então, assim, a gente tinha no primeiro áudio ali a bancada com o narrador, os comentaristas, mas no segundo áudio a gente sempre tinha criadores de conteúdo, convidados, comentando jogos. Então, se você não quisesse escutar ali a transmissão padrão, posso chamar assim, tinha os criadores numa perspectiva, numa coisa mais resenha, então assim, um papo, jogando mais um papo, dando ali os pitacos. A gente tentava trazer sempre criadores de conteúdo que eram torcedores. Então são recursos que até então a gente não tinha nas transmissões tradicionais, mas que trazem um pouco mais de mobilidade e de comunidade mesmo. É você comentar ali, participar da enquete ao vivo, enfim, dividir. Até me lembro que meu pai, quando eu falei o primeiro jogo,
Eu falei, pai, tá no YouTube. E aí ele, coitado, não sabia muito bem como achar. E aí depois ele falou, nossa, filha, adorei, rápido, prático. Então, acho que tem uma coisa também, assim, de mudança de hábito de consumo, né? Que as pessoas, enfim, a gente passou os últimos 30 anos assistindo jogo de futebol de um jeito. Agora, existem outras formas mais democráticas, de outras formas, o jogo fica ali compilado também, você pode assistir depois, quando chegar em casa. Então, tem bastante coisa bacana que a gente também está testando e aprendendo, graças a esse ineditismo. E aprender justamente com essas gerações novas, né, que tem um outro perfil de comportamento, né? Eu já estou nos 40, nem mais estou nos 40, mas você é o 40 menos, e a gente sabe, obviamente, do perfil do jovem, né, de modo geral, como é que ele está interagindo de uma forma muito diferente, né, que nós, mas seria um bom filme publicitário mostrar justamente uma criança, um adolescente chamando o avô, a avó para assistir, né, a um jogo no YouTube de uma outra maneira, interagir com o Casimiro, quer dizer, a gente viu isso de uma outra maneira e infelizmente no momento pandemia, mas como os jovens ajudaram os mais velhos a interagir nas ferramentas, né, nas plataformas digitais e muito para informação, serviço, enfim, num momento que foi importante. E eu acredito que a Copa também tem esse viés, né? Como a tecnologia, nesse sentido, pode aproximar as pessoas, ser de fato útil naquele momento em que você vai assistir, vai compartilhar muito mais que um jogo, é um momento de alegria, né? Um momento de, às vezes, descanso, quantas pessoas estão passando por N situações desafiadoras e naquele instante vão compartilhar uma alegria entre perfis, né, e idades diferentes numa mesma plataforma. Vocês conseguem mensurar um pouco isso, assim, de alguma... Mensurar não dado, mas ter esse olhar e, óbvio, depois que acabar o evento, muito mais, né? Mas de como isso impacta, de fato, né? Eu acho que tem duas coisas que a gente pode trazer aqui para entender um pouco desse impacto, que eu acho que tem uma questão de formato, que a gente começou falando lá atrás. Então, a gente vê que o futebol, principalmente para uma audiência mais jovem, não é só o que está ali nas quatro linhas. É um lifestyle, é um desafio, é uma dinâmica, é uma interação social. Então, são quadros, são... influenciadores, então assim, toda uma geração ali que extrapola o jogo de futebol para fazer campeonato de embaixadinha, campeonato de pênalti, e isso virar uma frente de conteúdo, ou até mesmo mesas redondas, discussão entre jogadores, torcedores, enfim, acho que trouxe mais para perto. E uma coisa que a gente viu da pandemia, que eu acho também a gente às vezes tende, quando surgem novas tecnologias, a matar a anterior, né? Então, enfim, o celular, ninguém mais vai ver TV, acabou a TV, acabou a televisão, e a gente vê que hoje em dia a TV conectada cresce cada vez mais, a quantidade de pessoas, então estima-se que 70% da população já que tem uma TV, já tem uma TV conectada. E aí a gente vê esses momentos que vai todo mundo para a sala para assistir. Então, hoje, aqui no Brasil, a gente tem mais de 120 milhões. Eu fiquei assustada quando ela me passou esse dado. Ainda falei, no mundo? Eu falei, não, opa, no mundo não. Calma, deixa eu refazer. Porque já somos mais de 8 bilhões de pessoas, né? Então, mais de 120 milhões. Aqui no Brasil já passamos mais de 200 milhões. Então, realmente é uma audiência muito significativa. Exato. Mês. E 72 milhões já são de TV conectadas. Então, é um número muito expressivo que eu acho que a gente já consegue dizer que as pessoas estão se reunindo em casa para assistir. Esse consumo pode ser individual, mas acho que a gente sabe que a TV da sala da casa, principalmente no brasileiro, sempre foi um ponto de encontro. E quando a gente faz o recorte só de futebol, entre 2020 e 2021, a gente teve um crescimento de 140% no consumo de futebol em TV conectada. Então, a gente vê assim, que o hábito está entrando na rotina do brasileiro. E isso estimula cada vez mais a gente ser um pouco mais ousado, trazer o Paulistão para o YouTube, agora fazer essa parceria com o Casimiro. Enfim, acho que tem coisa muito legal vindo por aí.
Que bacana. Então, já para finalizar, porque passa rápido, mas fica o convite, depois que acabar a Copa, né? Você vai voltar para nos contar como é que foi. Já fica aí, eu brinco que todo mundo tem data para voltar, porque passa muito rápido e tem muitos assuntos. Mas que tipo de soluções, né, inovadoras, como é que vocês estão pensando enquanto plataforma? Óbvio, nosso recorte aqui é o esporte, mas para os criadores, de modo geral, o que você pode dividir para fechar esse papo aqui, que vocês estão sempre em movimento, né? Também sempre em transformação, mas para buscar essa melhoria. Eu acho que, assim, não só em ferramental, né, de acesso, de disponibilidade, mas a gente traz também para o criador sempre uma perspectiva de como ele pode monetizar e remunerar o conteúdo dele. Então, como plataforma, a gente quer trazer para esse criador de conteúdo uma forma que ele consiga se sustentar deste trabalho dele. Então, a gente tem chamado do criador multiformato, né? O criador que coloca o conteúdo on demand dele, que é o que a gente chama do vídeo longo, é o criador que faz a live, e aí a gente traz para ele o super chat, o super sticker, que são interações ali no chat durante a live. A gente tem clube de canais, então hoje, por exemplo, existem jornalistas que tem clube de canais ativos, e para os membros ele oferece uma mesa redonda no final do mês com os criadores deles. Então, assim, quando que você conseguia imaginar que um jornalista que você admirava, que falava do seu time, que você poderia fazer uma live com ele, exclusiva, para você discutir as suas percepções de futebol com ele? Então, isso é outra coisa, assim, o clube de canais o criador oferece para membros e aí ele tem benefícios. Então, a gente vem YouTube Shorts também, que é um formato curto do YouTube para os criadores em 60 segundos conseguirem passar sua mensagem, trabalharem. Então, a gente traz muitas formas e a gente está tentando buscar cada vez mais melhorar para esse criador conseguir trabalhar com isso, comunicar, criar, engajar a sua audiência, porque, enfim, acho que tem muita oportunidade bacana, assim, para as pessoas conseguirem aí mostrar a voz delas para o mundo. Então, acho que como ferramenta, a gente tenta potencializar, como aumentar essas vozes. Muito bom, amplificar. Excelente frase para fechar, né? Essa voz é tão importante, diversas vozes com conhecimentos também diferentes, que representem cada vez mais a nossa sociedade como um todo. E é isso, acho que tecnologia e inovação na veia, né? Proporcionando essas pessoas, esses seres a levarem essas mensagens que tanto são importantes hoje e cada vez mais. Natália Tonello, muito bom. Gerente Obrigada, de parcerias estratégicas foi do YouTube. Ótimo. Muito, muito bom. Então já está convidada, que a gente tenha um excelente desenvolvimento aí de Copa, né? Evolução e bom evento. Trazer o Hexa, né? E em breve nos falamos de novo. Muito obrigada. Um beijão. Obrigada, gente. Eu amei participar. Muito obrigada pelo convite. A gente que adora, né? Trazer sempre para você uma personalidade diferente, um conteúdo inovador também. E temos um encontro marcado aqui no Sporteca Talks. Estamos nessa segunda temporada já vivendo a Copa do Mundo. Em breve a terceira, mas sempre com a tua presença, com a tua audiência de qualidade nas plataformas, né? Estamos no YouTube, estamos no Spotify, destaques nas mídias sociais da Sporteca. E a gente se encontra na próxima semana. Um beijão, tchau, tchau.